Bom dia, Campo Grande, está no ar mais um CBN Festas Eventos. Eu sou José Marques e mais uma vez você é meu convidado especial para passarmos juntos essa manhã de sábado. Ao meu lado, tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da CBN Campo Grande os cirurgiões plásticos, Dr. Marcelo Oliveira Silva e Dr. José Gradel, membros titulares da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e os dois são convidados de honra e palestrantes do 8º Encontro de Cirurgiões Plásticos de Mato Grosso do Sul. Dr. Marcelo, Dr. José, sejam muito bem-vindos a Campo Grande. Muito obrigado. Boa tarde, muito obrigado. Queria bater um papo com vocês, entender um pouco esse mundo que vocês vivem, até porque vocês transformam a vida de pessoas, né, com a autoestima depois que vocês colocam a mão de vocês para trabalhar. Queria saber se existem as cirurgias reparadoras e cirurgias estéticas, né? Para aqueles que não sabem muito a diferença, queria que você me explicasse um pouquinho, Marcelo. Essa pergunta é bem importante porque a cirurgia plástica ela é um ramo da cirurgia geral. Ela é indivisível. A cirurgia plástica é um todo. A divisão de estética e reparadora ela é muito tênue. Tem um liame aí. Exatamente. Tem uma linha tênue e que você não consegue realmente ficar dividindo a cirurgia. A cirurgia dita estética, mais para o leigo, ela não tem uma ação como uma doença. O paciente não vem com uma patologia para fazer a cirurgia. E a cirurgia reparadora, você repara a função, o paciente tem um diagnóstico a ser feito e você repara a função. É interessante deixar claro que, por exemplo, o paciente da cirurgia, e quando ele procura um cirurgião plástico, eu acho que é a única especialidade, tirando a gestante que procura um médico e talvez mesmo assim ela possa optar por um parto normal, é o paciente que realmente ele quer ser operado, não é o cirurgião plástico que o chama para operar, ela não tem uma patologia, ela não vai lá. Todo paciente ele vai ao médico, mas ele quer fugir da cirurgia, ele prefere um tratamento clínico. Nesse caso, o paciente que todo ativa... Mundo, exatamente, ele que ativa, ele é quem nos diz que ele quer ser operado. E você escuta aquela queixa do paciente, você vê se é viável, o que você pode fazer por ele. Ou não. Doutor José, no seu ponto de vista, a cirurgia plástica vai além da estética, então? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o grande êxito da cirurgia plástica é um êxito de criação. Então, quando você se depara com uma cirurgia reparadora, que você vai devolver as funções ideais para o paciente, seja com diagnóstico de alguma doença adquirida ou alguma doença. Essa criatividade é que eu acho que é o grande poder que a gente tem de restabelecer estas funções e a adaptação do paciente para consigo mesmo, a princípio, e depois com a sua comunidade, vamos dizer melhor. A cirurgia estética é também uma coisa importante, mas já é uma coisa que o paciente vem com o diagnóstico e você pode lançar mão de uma técnica, seja ela para a queixa do paciente ou associar outras técnicas, outras táticas, que você executa. E se você tiver um bom treinamento, se você for ter uma qualidade cirúrgica boa, certamente você vai alcançar bons resultados. Bons resultados, exatamente. Doutor Marcelo, entre a cirurgia recuperadora e a estética, existe alguma restrição em fazer ou não quando vocês são ativados aí pelos pacientes? Sim, na cirurgia de um rejuvenescimento, ou que você tenta reconstruir a forma do paciente na cirurgia estética, se você acaba numa consulta, você tem as pacientes que às vezes têm dismorfofobia. Ela se olha no espelho e se vê de uma outra forma. Então, esse paciente você deve alijá-lo da cirurgia. Ele não está encaixado para fazer a cirurgia. Devemos dar um outro espelho para ele, um espelho emocional. Ele. Então, tem os pacientes que às vezes eles têm alguns traumas emocionais que passam, às vezes uma separação, a perda de um filho ou alguma coisa, e ela acaba procurando, às vezes, a cirurgia como uma fuga para ela melhorar aquele estado
psíquico dela. Então, essa paciente não deve ser uma paciente eleita para operar. Até porque pode ser uma paciente de problema, porque as expectativas Exatamente, aí... a expectativa, esse é o grande problema na cirurgia estética, que tem que haver essa interação entre o cirurgião e a paciente, do que ela espera da cirurgia, o que você pode proporcionar a ela, né? Então, sempre você vai ter o descontentamento do paciente quando a expectativa não está adequada. Um exemplo é aquela paciente que entra no seu consultório depois de você ter operado e você olha para ela e fala, poxa, fiz uma bela cirurgia. Você comentando com você, e você pergunta a ela o que ela achou, e ela diz, olha, doutor, não está como eu queria e tal. E tem a outra que vai e você diz, poxa, eu podia ali tracionar um pouquinho, melhor. Mas você pergunta, ela diz, doutor, é tudo que eu queria. Essa é o melhor resultado. Subjetivo. E isso vem com o amadurecimento do cirurgião. O cirurgião plástico e outros cirurgiões também, você tem que fazer a cirurgia para o paciente. No início, às vezes, o cirurgião ele quer fazer a cirurgia para ele se sente bem, fez uma bela cirurgia, uma cirurgia enorme, mas às vezes coloca o paciente com mais risco. Você deve fazer a cirurgia para o paciente. Aí é a maturidade do cirurgião, quando ele está maduro, que ele abre mão dessa vaidade cirúrgica e opera para o paciente. Que bacana. Doutor José, a importância de escolher um bom médico é essencial para qualquer um, mas como saber que a gente está escolhendo um bom cirurgião plástico? Tem dicas aí? O que existe é, efetivamente, você ter uma análise pequena que seja, mas saber quais são as origens do seu cirurgião. Hoje existe um site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que você acessa pelo nome desse cirurgião que você elegeu, e você tem todo o histórico. Ele é membro titular, ou ele é membro especialista, ou ele é membro aspirante. É muito comum você ver propagandas leigas onde simplesmente o sujeito se refere da seguinte maneira: membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Mas qual membro? Qual a qualificação desse cirurgião? Nós temos serviços de formação de cirurgiões plásticos em todo o Brasil de muito boa qualidade. Então, eu acho que se você pesquisar e se esse sujeito se qualificar de alguma graduação dentro da sociedade, é porque passou por um crivo e teve uma boa formação, e você pode... Se está ali no site da sociedade, já é um bom indicador. Exatamente. Doutor Marcelo, voltando lá, quando você falou que o médico já está mais amadurecido, fazendo aquela cirurgia maravilhosa, mas existem contraindicações, existem reações à cirurgia? Sim, como toda a cirurgia plástica, toda cirurgia ela tem um risco. Então, tanto que dos exames pré-operatórios, um deles é o que a gente chama de risco cirúrgico, que ele tem uma graduação, e ninguém vai ser examinado e ele passa por um risco zero. Nenhum cardiologista ou um clínico dá o risco zero. Ela, na melhor das hipóteses, ela tem um risco 1. Então, isso está vivo? Exatamente. Está vivo, vai fazer uma cirurgia, ela tem um risco. E aí você tem que ver as comorbidades que o paciente tem, principalmente se você vai fazer uma cirurgia que o paciente não vai ter ganho funcional, ou dele uma patologia que você vai tirar algum tumor dele, algum melanoma, algum tumor de pele, você tem que ver que esse paciente ele tem que estar clinicamente estável, total, e sem riscos adjuvantes àquilo que ele deseja. Tem que ser mais benéfico do que maléfico. Exatamente. Normalmente, esse paciente que ele procura, quando eu falo, a paciente normalmente, quando vai fazer uma cirurgia estética, que ela lhe procura para operar, ela está no melhor momento dela. Ela pode estar com um momento de psicológico bom, e esses exames estarão ok. Se ele não tiver, o médico não deve operá-la. Então, ela tem menor risco do que todas as outras cirurgias, porque ela não tem uma urgência ou uma emergência em ser operada. Tá certo. Doutor José, como é que o senhor vê o compromisso de resultado que os profissionais têm hoje? Isso é uma situação bastante interessante, e que isso vem à baila todas as vezes que a gente discute, que a gente fala,
Esse compromisso, desde que você seja um cirurgião bem formado, que você seja um cirurgião bem treinado, que você tenha uma vivência cirúrgica. Logicamente que nenhum cirurgião quer um mau resultado. Ele vai se esforçar para ter o melhor que ele pode oferecer. Mas como foi falado aqui pelo doutor Marcelo, inclusive por você, que é exatamente qual o momento adequado e qual a paciente adequada que você deverá submetê-la a qualquer procedimento. Tá Por quê? certo. Porque a subjetividade da satisfação do resultado é extremamente importante. Se você fez uma cirurgia absolutamente, tecnicamente perfeita, e você tem uma queixa que é absolutamente subjetiva, então quem é que está com a razão? Manda para o psiquiatra. Marcelo, pensa assim também? Não, essa pergunta sua é muito importante, que a gente tem que desmistificar essa qualificação que dão para a cirurgia plástica como se ela fosse uma cirurgia de fim. Ela não é, ela é uma cirurgia de meio, como todas as outras especialidades. Você não pode, a contratação de uma cirurgia plástica, o cirurgião ele não está obrigatoriamente para chegar àquele final da que o paciente possa querer. Ela pode ter intercorrências como qualquer outra cirurgia. E em todas as outras especialidades são colocadas como uma cirurgia de meio. Você pode alcançar a cura ou não daquela doença, você pode ter intercorrência. E a cirurgia plástica, ela também passa por todos esses processos cicatriciais e complicações que possam ter em qualquer outra cirurgia. Então tem que ficar bem claro que a cirurgia plástica, ela também é uma cirurgia de meio. Não deixa de ser uma cirurgia. Exatamente. Doutor Marcelo, como é que o senhor vê o nível dos profissionais do Brasil? E gostaria que você botasse a lupa aqui no Mato Grosso do Sul para falar da nossa região aqui, como você vê os profissionais também, a capacitação. Olha, a cirurgia plástica brasileira é um orgulho pro Brasil, né? Ela é uma cirurgia reconhecida mundialmente. Então, o nível dos cirurgiões brasileiros é excelente. Nós temos escolas fortes aqui no Brasil e o Mato Grosso do Sul, todos esses que saíram daqui do Mato Grosso do Sul, que se especializaram fora do estado e retornaram ao Mato Grosso do Sul, eles estão começando a fazer novos cirurgiões e isso vai se multiplicando. Essas escolas, tanto as escolas fortes no Rio, nos grandes centros, São Paulo, e esses cirurgiões que vão para lá, eles têm uma formação de excelência e retornam à sua cidade. Isso é muito importante para formar novos cirurgiões, que esses não precisem se deslocar talvez ao Rio, São Paulo, aos grandes centros para ter um conhecimento, porque hoje aqui o Mato Grosso do Sul... a tecnologia também ajuda, exatamente, né, Marcelo? Ele já está. Marcelo, eu até vou perguntar para o doutor José também, que vocês tiveram o privilégio de trabalhar, de operar com o doutor Ivo Pitangui. Inclusive o doutor Daniel Nunes também, que é o presidente da Sociedade de Cirurgia Plástica do Mato Grosso do Sul, também teve esse privilégio. São 3 gerações, doutor José? Não, 3 gerações aqui presentes. Sim, não, que atuaram com ele, né? Sim, sem dúvida. Eu, particularmente, sou o mais velho das gerações presentes. Mais velho, mas não muito mais velho. Não, um pouquinho só. Foi uma época talvez um pouco diferente. Uma época onde existia uma atuação mais efetiva da própria presença do professor. Então, esses conceitos que foram nos passados foram extremamente importantes. Eu sempre falo que a figura do professor sempre foi uma coisa muito interessante e digo que talvez eu tenha aprendido mais de vida do que propriamente de cirurgia plástica. Porque cirurgia plástica é uma coisa muito dinâmica, onde você, todos os dias, você vai aprendendo uma coisa com um, vai aprendendo uma coisa com o outro, sempre baseado naquelas técnicas tradicionais que foram passadas para a escola pelo professor. Doutor Marcelo, com a tecnologia que hoje
está à nossa disposição e com ensinamentos do Dr. Ivo Pitangui, tem um bom ganho aí para quem consegue usar as duas coisas? Sim, claro. Como o Dr. Gradel estava falando, o professor ele deixou mais uma filosofia de uma escola de cirurgia plástica. É claro que as técnicas da década de 60 e tal, elas têm que vêm sendo atualizadas para o momento atual. Então, o importante é que os médicos que foram formados nessa escola, eles continuem difundindo essa escola, lembrando dessas técnicas, mas atualizando e modernizando essas técnicas. É diferente de um, como você antes falou aqui, sobre um compositor e um músico que ele tem, e isso fica eternizado completamente, essa música. Mas a cirurgia e a medicina não pode, ela sempre será lembrada. O importante é que os que foram formados nessa escola, eles agora também criem e andem com os seus passos e vão... Essa é a evolução. Evolução natural. Agora, em termos da tecnologia hoje, a cirurgia plástica, ela tem uma tecnologia de adjuvante que pode favorecer, mas ela ainda e graças a Deus, ainda um pouco artesanal. Ela depende muito da mão do cirurgião. Ela não é uma cirurgia onde você hoje faça uma cirurgia plástica com um robô e tal. Ainda não se conseguiu penetrar na tecnologia e o cirurgião plástico hoje operar à distância e ele ser retirado da cirurgia como em outras especialidades. A cirurgia plástica ela ainda é muito artesanal, ela depende desse talento do cirurgião. Mas que bom, realmente. Porque dá uma certa personalização. Exatamente. E não fica tudo parecido. Vocês vieram participar do 8º encontro de cirurgiões plásticos aqui do Mato Grosso do Sul. Como é que está sendo essa experiência aqui? E como é que vocês estão vendo a nossa cidade? Com o Dr. Daniel recebendo vocês aqui, proporcionando, né, todo esse evento para vocês. O Dr. Daniel é um querido nosso, ele esteve no Rio de Janeiro, ele foi da escola, ele também passou no nosso serviço no Rio de Janeiro, tanto comigo quanto com o Dr. Gradel. Ele já fez aqui um tour com a gente na cidade, mostrando os pontos turísticos aqui da cidade, nos mostrou uma área, um parque aqui que... Já viu as araras voando aí, não? Exatamente, arara, as araras. E ele já nos mostrou o maior parque urbano do Brasil, que está aqui no Mato Grosso do Sul. Está sendo muito agradável. Eu espero que nesse encontro que a gente vai ter aqui com os cirurgiões plásticos da cidade, que a gente está trazendo um pouco da tecnologia hoje mais usada, de ponta na cirurgia, seja de muita valia aqui para os cirurgiões plásticos do Estado. Doutor José Gradel, então é um momento de compartilhar experiências, então. Sem dúvida. Para mim, particularmente, é um prazer enorme rever o nosso querido Daniel. Daniel foi um dos nossos residentes que mais se destacaram, não pela presença dele aqui, mas eu falo isso mesmo antes de vir visitá-lo. E isso é motivo de grande alegria, saber que uma pessoa que esteve conosco e que teve um treinamento e que teve uma formação, que é exatamente o que eu havia falado antes, e hoje é uma pessoa de sucesso, é o presidente da regional, isso nos faz, assim, muito felizes. E, pelo que eu já vi um pouco da cidade, é uma coisa muito simpática, muito tranquila. Com certeza. Espero que esse congresso, esse encontro, vamos chamar assim, seja de grande sucesso, grande valia e alegria para todos nós. Né? Tá bom. Doutor José Gradel, vou agradecer a sua presença aqui na CBN, doutor Marcelo também, e deixar as palavras finais com vocês para a gente encerrar a nossa entrevista. Agradecer o convite do doutor Daniel, da diretoria da Regional do Mato Grosso do Sul, em vir aqui compartilhar com os colegas, e agradeço aos ouvintes pela audiência da CBN. Obrigado. Bom, agradeço imensamente a lembrança do Daniel. Isso é motivo de muito orgulho para a gente, saber que somos lembrados fora do Rio de Janeiro, depois de algum tempo, para a gente falar alguma coisa de interessante dentro da cirurgia plástica.
agradeço a Regional do Mato Grosso do Sul e agradeço a vocês de nos darem a oportunidade de poder externar alguma coisa sobre os conceitos de cirurgia plástica. Legal, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, volto no próximo sábado com mais um CBN Festas e Eventos, com mais personalidades e entrevistas interessantes para nós. Até lá, um grande abraço.